Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal do Espaço Psique. Dando sequência à nossa série sobre sonhos, eu vou abordar hoje o nosso segundo capítulo sobre os sonhos prospectivos. Sim, o Jung deu esse nome para os sonhos que dão um prognóstico sobre a nossa vida. É como se o nosso inconsciente dissesse: olha, desse jeito que você vem conduzindo a sua vida, fazendo assim, deixando de fazer assado, pode acontecer isso, isso e isso na sua vida. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Inclusive nesses sonhos também o inconsciente, se a gente está doente, inclusive não sabe, nesses sonhos aparece isso, né? Essa questão. Enfim, são sonhos extraordinários onde o nosso inconsciente vem com uma precisão muito grande nos alertar sobre o que pode acontecer na nossa vida. Então é sobre esse tipo de sonho que eu vou abordar aqui nesse segundo capítulo. Mas, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho, porque é ele que vai te lembrar, né? Te avisar quando mostrar aqui, vamos postar um próximo vídeo. Deixe o seu like se você gostar desse vídeo, porque isso ajuda, né? A ser divulgado esse vídeo. E compartilhe em todas as suas redes, né? Caso você goste e ache que outras pessoas também precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, fique com a gente aí até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena e vai ser bem interessante. Vamos ao vídeo. Os sonhos prospectivos, então, são sonhos de prognóstico. Não confundir como premonitório, como uma profecia, uma adivinhação e etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você, uma pessoa, ela tá lá cheia de problemas de saúde, colesterol alto, diabetes, está tudo descompensado, ela não muda a alimentação dela, sedentária, enfim. Então imagina um perfil assim. Se ela vai no cardiologista, no médico dela, o médico dela, diante de todos os exames, de saber como é a conduta dela, o comportamento dela, esse médico muito provavelmente vai dizer: olha, se você não mudar o seu estilo de vida, se você não mudar a sua alimentação, se você não tomar suas medicações de forma adequada, se você não ter uma vida mais ativa, fazer exercícios, etc., ou seja, se você continuar com essa mesma conduta, muito provavelmente daqui a alguns meses você vai ter um infarto e morrer. Então o médico está sendo adivinho? Ele está sendo um profeta? Não, ele está apenas deduzindo pela lógica, pelos fatos em si, pela maneira que essa pessoa vem conduzindo a vida dela, numa alimentação desregrada, sedentária, enfim. Se ela continuar daquele jeito, o infarto está logo ali esperando ela. Então ele está dando um prognóstico. Se continuar assim, desse jeitinho aqui, você vai ter um infarto. É isso que o inconsciente faz nesses sonhos prospectivos. Ele vem trazer um aviso: se continuar assim, provavelmente acontece assado. Se a pessoa muda, aí não vai ter os desfechos que aparecem no sonho. Então é um sonho de alerta. É quando o inconsciente sobe o grau. Ele vem com mais intensidade, dá uma radiografia e às vezes os sonhos são quase que no literal, para mostrar para a pessoa. Claro, tem sempre uma simbologia muito grande, etc. Mas essa é a intenção. Para ilustrar isso que eu disse, vou citar dois sonhos. O primeiro, uma advogada workaholic, só trabalhava, só que não sabia de trabalho, comia na mesa, levava o trabalho para casa e etc, tal, não tinha uma vida social, pelo menos não apresentava, não falava nada sobre quase nada, era só a vida do trabalho. Ela passou a ter uma série de sonhos que ela estava correndo para entrar no carro dela, ligava o carro, aliás, cadê a chave? Ela tinha esquecido a chave. Bom, no outro sonho ela entrava no carro, pisava até o fundo do acelerador, mas o carro ia devagar, né? Então a gente foi alertando ela: olha, desse jeito, com essa pressa toda, não vai dar certo, diminui o seu ritmo de vida, não tá certo, você não se alimenta direito, enfim. Ela continuava com a conduta da mesma forma. Agora ela tinha uns sonhos em que ela tirava cada fina de cada carro que ela passava e tudo dizia, quase ia bater, ela escapava em alta velocidade. O inconsciente mostrando para ela: olha, do jeito que você está conduzindo a sua vida, nessa velocidade, nesse ritmo, que você não se cuida, que você não se alimenta direito, que você não dorme, que você não faz nada, uma hora vai dar uma colisão, ou seja, vai ter problema. Ela não mudava as características da vida dela. Até que um belo dia, eu estou resumindo demais, tá, a série de sonhos, essa pessoa entra com tudo, tá, numa velocidade muito grande, ela entra com tudo, ela entra numa rua sem saída, tem um murão lá na frente, ela bate no muro. Esse é o sonho.
Posteriormente, algum tempo depois, algumas semanas depois, ela tem um AVC. Ou seja, o inconsciente parou ela. Ou seja, a condução de vida dela, que não se alimentava direito, que não fazia nada, não se cuidava, não tinha um lazer, descanso, não tinha, levou ela a esse desfecho. E apareceu nos sonhos, né? Da condução do carro sempre em alta velocidade, etc., de forma imprudente. É como ela estava conduzindo a vida dela, totalmente imprudente. Um outro sonho, de uma outra pessoa. Essa pessoa, ela sempre sonhava, que estava quase sempre, né? Então, eram sempre sonhos assim de coisas inadequadas. Vou trazer os últimos. Então, ela está em um caminho, tem uma ponte que ela vai passar, a ponte nem é a melhor adequada àquele caminho, mas ela fala, vou por aqui mesmo. E ela pega uma ponte que tem uma madeira quebrada, que ela pode quase cair, mas é por ela que ela vai. Ela continua indo, e aí tem uma outra rampinha para ela subir, e tem uma rampa de tijolos mesmo, firme, ela não vai. Ela pega uma de madeira, que a madeira está cedendo, está podre, ela por ali que ela vai. Ou seja, na vida dela, ela estava sempre indo tomando as atitudes mais descabidas, mais sem nexo, e não se dava conta. E mesmo quando alertada, ela continuava tomando atitudes principalmente baseadas na opinião dos outros, o que os outros diziam para ela. E num desses sonhos, ela também por caminhos dos mais tortuosos e inadequados possíveis, ela chega numa casa, que ela reconhece como se fosse dela aquela casa. E aí ela entra nessa casa, só que essa casa as paredes estão rachando, o teto tá para cair, as paredes, o chão tá se abrindo, porta caindo, janela quase para despencar, essa casa tá em ruínas. E ela entra nessa casa, a porta fica aberta, e aí vem uma pessoa lá do fundo, que ela X, ela não reconhece essa pessoa, passa por ela e fala, fica aí que a gente vai te trazer um café. Só que a pessoa sai. E ela fica, daqui a pouco, bum, cai mais um pedaço do teto, mas ela vem mais uma rachadura, ela fica preocupada, caramba, essa casa vai desabar, é melhor eu sair daqui, mas ela continua, por quê? Porque passa mais uma pessoa e fala, fica aí, e a pessoa sai, e ela fica, até que a casa desmorona e ela acorda, assustada, né? Ou seja, ela não saiu, mesmo ela vendo tudo que podia acontecer. Na vida dessa pessoa, era uma pessoa que não só era totalmente influenciada pela opinião alheia, totalmente até refém da opinião alheia, ela ia contra a própria intuição, a própria coisa que ela achava. Se alguém falasse que era, não faça isso, faça de outro jeito, é assim que ela fazia. E o inconsciente mostrando para ela, olha, não dá, você tem que ir por você tem que cuidar de você tem que olhar para você, prestar atenção nos seus sentimentos. Né? Qual é o seu desejo, não o desejo do outro, o que o outro acha que é melhor para você. Cada um fala olhando para o seu umbigo. Nós é que temos que saber o que é melhor para nós. Não que às vezes ouvir uma opinião ou outra pode não fazer parte e etc. Mas as nossas decisões nós temos que estar baseadas em nós. Temos que prestar atenção no que nós desejamos, o que nós queremos. Né? E era o que ela estava fazendo totalmente o contrário. E essa casa rachando e tudo mais e etc., culminou nela numa grande depressão e ela teve até mesmo alguns surtos psicóticos. Era toda essa parede rachando e etc. Medicada, continuando com a sua terapia, ela consegue sair disso e muda a vida dela. E aí também esse contexto desses sonhos acaba, né? Ela não tem mais esse tipo de sonho. Ou seja, os sonhos prospectivos, né, os sonhos de prognóstico, é o nosso inconsciente, baseado na nossa vida consciente. Ele vem nos alertar, eles vêm dizer, olha para essa questão, se você continuar fazendo isso, não vai dar certo. Você tem que mudar a sua conduta de vida. Né? E muitas vezes, como nesse sonho, a porta estava aberta. Por que você não saiu? De novo, pela influência da opinião alheia, fica aí, ela ficou. Mesmo ela vendo que tudo ia desmoronar. O inconsciente estava mostrando como ela conduzia a vida e como ela deveria fazer. Tomar a sua própria escolha, que ela já sentia, que era sair da casa. Então, quantos de nós, às vezes, nós fazemos esse tipo de coisa, né? Vamos contra a nossa própria desejo, opinião, para agradar alguém, com medo do julgamento alheio. Deixa eu fazer, vai aquilo e pronto. Não. E nós? Né? Então, esses sonhos prognósticos, esses sonhos prospectivos, é um alerta, é um pedido do inconsciente, acorda, pelo amor de Deus. Né? E, muitas vezes, esses sonhos prospectivos,
eles são muito acompanhados de pesadelos, né? Os pesadelos vai ser o terceiro capítulo, é o que eu vou abordar na próxima fase. É quando o inconsciente chega no limite, é quando o pesadelo é como se ele sacudisse a gente e falasse, olha, ou vai ou racha, né? E claro que tanto nesses sonhos prospectivos, nos pesadelos, nos sonhos repetidos, tudo também tem aquele elemento compensatório que eu explico lá, que é fundamental vocês, quem não assistiu o primeiro capítulo, né? Para entender também os sonhos compensatórios. Porque todo sonho, uma coisa ou outra de compensatório sempre vai ter. Não importa se ele é prospectivo, se é um pesadelo, se é o que for, ele tem essa questão também compensatória. O inconsciente, a atitude do inconsciente compensando a atitude do nosso consciente. Bom, aqui foi um resumo, o máximo que eu consegui, para falarmos, né, um pouquinho sobre essa questão dos sonhos, né, prospectivos, né, esses sonhos que trazem aí um prognóstico, o que muito provavelmente vai acontecer e etc. Então, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, né, e deixe também o seu comentário com aquela pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar, enfim, teve algum sonho assim, parecido, relate aqui, todos os comentários serão respondidos, tá bom? E no próximo capítulo, o terceiro capítulo dessa série sobre sonhos, eu vou abordar a questão dos pesadelos. Por que será que a gente tem pesadelos tão intensos que a gente acorda até suando, né? Assustado, chorando, que ficam sonhos que a gente fica pensando nele, lembrando dele por 1, 2 semanas, né? Por que eles têm essa característica? Por que esses sonhos conseguem ter tanta intensidade que nos marcam tanto? Que finalidade tem? O que o inconsciente quer com isso? Então é sobre esses sonhos, sobre os pesadelos que serão abordados aí no terceiro capítulo, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo aqui do Espaço Psique. Até mais. Forte abraço.